sobre o tema cheios para transbordar. Quando você olha para a palavra de Deus e você analisa toda a obra que Jesus fez, você identifica que a obra de Jesus foi, sem sombra de dúvidas, uma obra perfeita. Foi uma obra que agradou o coração do Pai. A obra de Cristo foi uma obra que foi feita de uma vez por todas. E Deus recebeu o sacrifício do Senhor Jesus. Jesus, então, a partir dessa entrega, se comporta como nosso sumo sacerdote. E ele pode se apresentar aonde? Diante do Pai. E sabe como é que o autor aos Hebreus descreve Jesus? Descreve Jesus sentado à destra do Pai. Olhe para Hebreus capítulo 10 e versículo de número 12. O texto diz assim, havendo oferecido para sempre, um sacrifício pelos pecados, está onde? Assentado à destra de Deus. Sabe o que me chama a atenção? Me chama a atenção que no templo não havia nenhum móvel para que o sacerdote pudesse se assentar. Não havia nenhuma cadeira. Não havia nenhum móvel, um criado, alguma coisa, uma poltrona em que o sacerdote pudesse se escorar e descansar. Apontando que o exercício ministerial do sacerdote no Antigo Testamento não era um exercício perfeito, ministerialmente falando. Por isso que ele tinha que constantemente, todos os dias, oferecer sacrifícios diante do Senhor. Mas o nosso Jesus, quando morreu na cruz e ele foi se apresentar ao Pai, ele se assenta à sua direita. E o assentar tem uma conotação de completude, de perfeição, de plenitude, de tetelestai. Está consumado, meu irmão. Ele fez a coisa bem feita e o sacrifício foi perfeito. Então, ao contrário dos sacerdotes na antiga aliança, que só ministravam em pé diante do Senhor, Cristo está assentado à destra do Pai. Porque o sacrifício dele foi aceito e é perfeito. Mas escute o que eu quero te dizer. Há um episódio na Bíblia Sagrada que fala de Jesus colocando-se de pé. O sumo sacerdote por excelência, da ordem de Melquisedeque, o rei de Salém, Jesus, o homem perfeito, que foi recebido pelo Pai, que o seu sacrifício foi aceito, que se assentou à direita de Deus, colocou-se de pé. Olhe para o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus, como ele estava? Em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. A pergunta que exige uma resposta é: o que é que foi Jesus ficar de pé? O que é que fez Jesus ficar de pé? Se ele cumpriu perfeitamente, se ele se assentou à direita do Pai, por que que Estevão está olhando para o céu, vendo a glória de Deus e vendo Jesus em pé, à direita do Pai? Irmão, é justamente isso que nós estamos lendo, isso é verdade. Você crê nessa palavra aqui, amado? O que nós estamos vendo nesse episódio aqui em questão é de fato Jesus em pé. Meu Deus, o que fez Jesus levantar do trono? Nós precisamos fazer uma leitura um pouco extensa. E eu quero que você leia comigo Atos capítulo 6, nos seus 15 versículos. O texto diz assim, à medida que o número dos discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino. Versículo 3, sendo assim, irmãos,
escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino do quê? Da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram quem? Estevão, o homem que olhou para o céu e viu Jesus em pé à direita do Pai. O parecer agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Estes 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número dos discípulos se multiplicava em Jerusalém. E muitos sacerdotes também se converteram. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada sinagoga dos escravos libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então, convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós os ouvimos dizer que Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um ser celestial, de um anjo. Irmão, existe alguma coisa na vida de Estevão que fez Jesus ficar de pé. Não se canse da palavra, por favor. Olhe para cá. Aqui não tem iPhone XR nem 11. Aqui tem Bíblia. Olhe para cá. Atos capítulo 7, versículo 54 diz assim, os líderes judeus se enfureceram com a acusação. Por quê? Porque no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, Estevão começa a denunciar o pecado dos judeus, apontando o pecado deles, dizendo que é por conta deles que Deus sacrificou o seu filho. E eles ficaram nervosinhos. Eles não aceitaram essa palavra. Esse é o sermão de maior exposição bíblica que vocês vão encontrar. O capítulo 7 de Atos é o sermão da Bíblia que tem o maior número de referências bíblicas. Estevão está pregando de Abraão até a crucificação e apontando o pecado dos judeus. Eles ficaram enfurecidos com Estevão, de tal forma que eles rangiam os dentes. Verso de número 55, mais Estevão, eita cara, cheio do Espírito Santo, meu irmão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos, e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. Irmão, eu só li esse texto. Mas, por favor, seja verdadeiro. Ele é poderoso ou não é? Ele é suficiente para nós ou não é? Eu nem comecei a pregar. Eu só estou lendo a palavra e eu estou
quebrantado, emocionado por essa palavra tão viva, tão rica, e por esse servo de Deus tão entusiasmado, adotando um estilo de vida que não era o comum do seu tempo e da sua época, para poder agradar o coração do Senhor. Eu particularmente acredito que esse é o motivo pelo qual Jesus ficou de pé à destra de Deus, por conta da intensidade com que Estevão vivia a sua vida cristã. Naturalmente, irmãos, as pessoas nos definem muitas vezes por meio de uma palavra. Fulano é bênção. A definição é que você é uma bênção. Fulano é lerdo. Fulano é devagar. Nossa, fulano é agitado, é intenso. Fulano é mole demais. Mas aquele é muito ativo, é elétrico. Oh, esse aqui é muito angustiado. Ai, que irmão depressivo. Como é que você define a sua própria vida? Qual é a palavra que você poderia usar para dar-lhe uma definição? Uma única palavra. Por que pergunto isso? Porque olhando para a Bíblia Sagrada define com fidelidade a vida de Estevão por meio da palavra cheio. Quando alguém olhava para Estevão, falava, lá vai um homem cheio. Quando Estevão pregava, alguém falava, quem está falando está cheio. Quando Estevão orava, ele era definido por um homem cheio. E não sou eu quem digo, é o livro de Atos, no capítulo 6 e capítulo 7. Diz que ele era cheio do Espírito Santo, diz que ele era cheio de sabedoria, diz que ele era cheio de fé, diz que ele era cheio de graça, diz que ele era cheio de poder, diz que ele era cheio da palavra, diz que ele era cheio de visão, e diz que ele era cheio de perdão. Estevão é um homem cheio. Jesus fica de pé para ver esse homem. Irmãos, vamos analisar aqui, e se eu não conseguir concluir, não tem problema. Mas, olha o primeiro ponto. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. As pessoas precisam olhar para nós e ver o que de mais precioso Deus colocou dentro de nós. Não é possível que alguém olhe para mim e me ache engraçado. Não é possível que a única qualidade que alguém olhe para mim é, sei lá o que, ele é um bom administrador, ele sabe falar bem, ele sabe pregar bem, ele sabe cantar bem, ele sabe tocar bem. Irmão, as pessoas têm que olhar para nós e ver o que há de mais precioso colocado por Deus dentro de nós. O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. O verso 3 e o verso 5 de Atos capítulo 6 assegura para nós que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Sabe o que nós precisamos entender, irmãos? Que ter o Espírito não significa estar cheio do Espírito. E Estevão não era um homem que apenas tinha o Espírito Santo. Estevão era um homem cuja Bíblia categoricamente está nos informando. Era um homem cheio do Espírito Santo. Irmãos, olhe para esse copo. Eu vou beber até um pouco dessa água. Ele tem água, mas ele não está cheio de água. O fato de ter a água não classifica esse copo como um copo cheio, irmão. Há muita gente que está vivendo uma vida contente com o fato de falar, entreguei a vida para Jesus, eu tenho o Espírito Santo. É verdade, irmão, você tem. Você só está aqui porque tem ainda. Só por isso. Não é por mim nem por você. É por conta do Espírito que está movendo você a buscar o Senhor. Mas o fato de ter o Espírito presente não significa que você está cheio desse Espírito. Qual é o desafio, amado? É buscá-lo até que ele preencha cada lacuna do nosso interior. As pessoas olharão para nós e dirão, aí vai uma mulher cheia do Espírito Santo. Aí vai um homem cheio do Espírito Santo. É muito provável que é sobre esta premissa que Paulo escreve Efésios capítulo 5 e verso 18.
dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Em outras palavras, irmãos, e até por sinal, o enchei-vos aqui também está no imperativo, assim como Marcos 16:15, quando Jesus diz: ide ao mundo e pregai o evangelho, o enchei-vos na língua portuguesa está no imperativo. Por quê? Porque não é uma sugestão, não é uma opção. Paulo não está dizendo: você aceitou a Jesus, agora escolhe aí se você quer ficar cheio ou vazio. O termo está no imperativo, é enchei-vos e ponto final. Eu não tenho escolha, eu tenho que acatar a palavra, que obedecer a palavra que foi implantada em mim e viver uma vida cheia do Espírito Santo, até transbordar, meu irmão. Até transbordar. É provável que é por isso que Paulo está orientando os crentes de Éfeso a viverem uma vida com o enchimento, a plenitude do Espírito Santo. Sabe, irmãos, nós estamos desesperados por conhecer o coração de Deus. Nós estamos enlouquecidos querendo ver mais de Deus. Mas se nós não estivermos cheios do Espírito, nós não teremos revelação do Pai. Por quê? Porque assim como o espírito do homem conhece a mente do homem, Paulo diz em 1 Coríntios 2:11, o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. Assim como o Espírito que está no homem conhece seus pensamentos e sabe das intenções do seu coração, assim o Espírito de Deus conhece o coração do Pai. Quem quer conhecer, quem quer ter mais revelação, quem quer ser mais profundo no Senhor, tem que parar de viver uma vida rasa. Tem que parar, tem que abandonar a Netflix, irmão. Tem que tirar o celular um pouco da mão, tem que desligar a televisão, tem que parar de conversar muito, e tem que ir para o tempo de oração, tem que ir para a devoção, tem que ler a palavra, tem que se encher do Espírito Santo, irmão. Ô irmão, como é que nós vamos pregar a palavra com autoridade? Como é que nós vamos evangelizar as pessoas se nós estamos vazios, irmãos? O Espírito Santo quer te encher, amado. O Espírito Santo quer te encher, irmão. O Espírito Santo quer te encher, jovem. O Espírito Santo quer preencher sua vida. Por favor, levanta a mão e diga: eu também quero, Espírito. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Irmão, não há nada mais prazeroso do que perceber que não há espaço mais em você. Não há nada mais prazeroso do que perceber, irmão, que você até quer fazer alguma coisa relacionada com o homem exterior, mas o homem interior está tão dominado pelo Espírito que você não consegue se comportar de tal forma. Irmão, o Espírito quer te encher. Você precisa resistir o pecado, você precisa resistir às tentações, e você está tentando na força do braço. É por isso que cai, levanta. Ô irmão, seja cheio do Espírito hoje. Seja cheio do Espírito hoje. Para você ficar de pé em nome de Jesus, amado. Estevão é um homem que colocou Jesus de pé, porque estava cheio do Espírito Santo. Não obstante estar cheio do Espírito Santo, esse homem, segundo Atos capítulo 6, verso 3, é um homem cheio de sabedoria. E escute o que eu quero te dizer. Algumas pessoas pensam que sabedoria é sinônimo de inteligência. Nada disso. Porque há muita gente inteligente, mas inconveniente. Há muita gente inteligente, mas arrogante, prepotente. Está cheio de dom, cheio de talento, está cheio de habilidade espiritual, mas não caiu ainda a ficha da simplicidade e da humildade. É por isso que muitas vezes Deus bloqueia as bênçãos. Deus barra o caminhar. Deus diz: você não está preparado para avançar, para ir para mais uma etapa de sua vida. E aí você fica muitas vezes num deserto, onde você vai ser instruído, preparado. E você diz: meu Deus, por que isso não passa? Enche o seu coração de simplicidade. Enche o seu coração de humildade. Porque sabedoria é de fato saber como usar a inteligência. Inteligência é saber
que o tomate é uma fruta. Mas sabedoria é não colocá-lo numa salada de frutas. Tem gente que sabe que o tomate é fruta, mas está pondo... Ninguém quer comer salada de fruta com tomate não, irmão. Põe esse trem numa salada. Então tem muita gente fazendo uso da sua inteligência, irmão, para a sua própria ruína. Para o seu próprio regresso. Olhe para Estevão. A sabedoria com que Estevão falava não estava no seu refinado conhecimento. A sabedoria com que Estevão pronunciava não tinha nada a ver apenas com um saber intelectual. Irmão, ele não era nenhum rabino. Estevão não era nenhum doutor da lei. Se pudéssemos classificar Estevão hoje, ele era classificado como leigo. Como é que um leigo fala com tanta autoridade? Ele está cheio do Espírito Santo, irmão. Ele está cheio do Espírito Santo. O cara não é escriba, o cara não é teólogo, ele é só um leigo, mas as suas palavras são irresistíveis, porque elas estão fundamentadas na palavra de Deus, irmão. Oh, homem que eu quero imitar, irmão. Oh, homem modelo para a nossa geração. Hoje na internet fala-se muito sobre modelar. Modele tal influencer digital. Modele tal empreendedor. Modele o ramo de atuação de tal empresa. Modele Estevão, irmão. Modele Estevão. Modele esse homem. Ele é digno de ser modelado, irmão. Modele Estevão. As escrituras apresentam Estevão como um homem cheio de sabedoria. Não só cheio de sabedoria, mas cheio de fé. Atos capítulo 6, e verso de número 5, diz que Estevão é um homem cheio de fé. E o que é fé? Fé é certeza. Fé é convicção. E sabe como a nossa geração tem sido conotada? Como a geração mais indecisa. É a geração que faz uma faculdade, no meio da faculdade tranca para começar outra. No primeiro semestre já não quer mais e vai para a terceira. A nossa geração é a geração que troca de namorado como troca de roupa. Namora aqui 15 dias com um, namora 30 dias com o outro. Casa aqui e é um mês aqui casado, depois é 2 meses ali casado. A nossa geração é uma geração que flui assim, nas incertezas. Não está convicta, não está decidida. Entregou a vida para Jesus, mas é cada Ave Maria que solta. Eles não tem nada a ver com a Ave Maria não, irmão. É melhor falar, ô Jesus, tem misericórdia. Irmão, entregou a vida para Jesus, mas quem olha para ele fala assim, meu Deus, o cara não é crente, não batizou. Irmão, faz isso não. Você decidiu por Jesus. Você entregou a vida para o Filho de Deus. Ele está cuidando de você. Sustenta a sua fé, meu irmão. Sustenta a sua fé, irmão. Nós duvidamos do amor de Deus. Nós preferimos acreditar que o nosso pecado é maior que o seu amor. Nunca será. Nunca será. E deixa eu dizer uma coisa para você, que eu digo toda semana na minha célula. Irmão, o Senhor te ama como sempre te amou. Não há nada que você tenha feito que tenha diminuído o amor dele, mas também não há o que você venha fazer para aumentá-lo. Você é amado pelo Senhor. O seu pecado nunca será maior do que o amor que ele tem pela sua vida. Nós somos a geração que temos, irmãos, a ousadia de duvidar do amor de Deus, de duvidar do seu chamado, porque julgamos que Deus está errado quando nos escolhera. Mas nós esquecemos de 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 25. Que Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E Paulo diz que a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Sabe o que Paulo diz? Paulo diz assim, ó, lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera louca, para envergonhar as sábias, assim como escolheu as fracas, para envergonhar as fortes e poderosas.
Você precisa, irmão, entender que Deus chamou você não segundo sua capacidade, mas segundo o propósito que Ele tem na sua vida. Nós somos a geração que preferimos duvidar do que crer. Nós damos à dúvida o sucesso. Nós damos à incredulidade a vitória. Quando fomos chamados para viver por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7, Paulo diz que não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos, irmãos. Não caminhamos por vista, caminhamos por fé, meu irmão. Você precisa estar convicto. Você precisa estar convicto. Olha para Atos capítulo de número 7 e verso de número 54. A convicção de Estevão a pregar a palavra era tão grande que os seus ouvintes ficavam rangendo os dentes. E não basta só isso. Quando você olha para o verso 59, Atos 7, 59, a oração dele, dizendo assim, ó, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quando ele está sendo apedrejado, ele ora, Senhor Jesus, recebe. A convicção dele é tão grande que ele sabe que vai ser salvo. E o crente hoje está no céu, amanhã está no inferno, hoje está no céu, amanhã está no inferno. O cara está sendo apedrejado e tem a ousadia, a convicção de orar e falar, estou chegando, hein, Senhor? Logo mais estamos juntos, me recebe aí. E o que a gente mais encontra hoje é crente que não sabe se vai ser salvo. É crente que está orando para Jesus não voltar. Quando Paulo diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem crente dizendo, misericórdia, misericórdia que Jesus não volte agora. Deixa eu me preparar. Prepara agora, irmão. Prepara aqui nesse culto. Você veio para cá, foi para Jesus preparar seu coração. Você precisa ser convicto em nome do Senhor Jesus, amado. Ele é um homem cheio de fé. É um homem cheio de graça. Quem escuta Estevão, escuta um homem bondoso. Quem escuta Estevão, escuta um homem cativante. Já conversou com alguém gentil? Que dá prazer de você fazer uma pergunta, de você conversar. Quando a pessoa fala, gente, já está tarde, eu vou embora. Fica mais um pouco. Não é tão bom encontrar com pessoas graciosas. É tão bom encontrar com pessoas, irmão, como é que eu vou evangelizar alguém no campo da arrogância? Como é que eu vou evangelizar alguém na prepotência? A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que o povo caía na graça da igreja. Atos capítulo de número 2 diz que os ouvintes da igreja, de Pedro, Tiago e João, em Jerusalém, eles ficavam atraídos por tanta graça que aquela igreja tinha. Oh, Deus vai dar graça ao olho do pecador em relação a você, irmão. Eu quero declarar isso, que quando as pessoas ouvirem você, elas vão sentir paz. Quando as pessoas receberem um conselho seu, elas vão mudar de vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que você não vai apenas ensinar, você não vai apenas falar, você vai mudar o curso de muitas vidas. Você vai mudar a história de muitas pessoas. Porque Deus quer você uma pessoa cheia de graça em nome do Senhor. Eu quero finalizar aqui, irmão. Vou terminar porque meu tempo já acabou. Estevão era um homem cheio de poder. Atos capítulo 6 e verso 8 diz que por meio de Estevão Deus realizava milagres e sinais entre o povo. Era um homem poderoso. Não era um homem de palavras vazias, de discurso teórico. Era um homem ousado no Espírito Santo. A humildade com que esse homem servia a igreja o levou para uma vida de milagres. Deus quer usar você, irmão. Deus quer usar a sua vida. O
poder não é de Estevão, o poder é de Deus. Estevão é só um receptáculo desse fluir de poder. E é o mesmo Deus que está aqui nessa reunião, que quer usar a minha e a sua vida para ganhar muitas almas para o Senhor. Deus quer usar você para realizar prodígios, sinais e maravilhas. Que você deseje ardentemente, irmão. E que você entenda que não é diferente com você. Que o mesmo Deus de Estevão é o Deus que quer derramar poder sobre nós. Sabe, irmãos, o primeiro milagre que eu presenciei no meu ministério, eu tinha apenas 20 anos de idade. Eu não era pastor, não era obreiro, eu não era líder. E eu orei por uma criança e ela foi curada. Com 20 anos de idade. Eu quero fazer um apelo aos jovens que estão aqui. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Algumas pessoas dizem que Estevão não tinha sequer 20 anos. Era um jovem. Deus quer usar a sua vida, irmão. Deus quer usar as suas habilidades, o seu relacionamento. Deus quer usar o seu convívio, a sua linha relacional. Dioturnamente deseje isso. Deus quer usar a sua vida em nome do Senhor. Então meu conselho para você é: busque ser usado pelo Senhor. Mas aí eu preciso finalizar aqui dizendo que Estevão era um homem cheio da palavra. Você não pode ser usado no campo do achismo. Você tem que ser usado na verdade da palavra. Eu disse para vocês aqui que o conjunto de verdades apresentada por Estevão é o sermão com o maior número de referências bíblicas que nós temos dentro do Novo Testamento. Ele prega de Abraão até a crucificação. Ele conhece toda a história. Ele passa pelo povo hebreu, ele passa pelo cativeiro, ele passa pela libertação, ele passa pelo nascimento de João, ele chega no nascimento de Jesus, ele fala do ministério de Cristo, ele fala da crucificação, ele fala da ressurreição e ele denuncia os judeus do seu pecado. Ele não fica contando história. Joma, vai passar pelo 11, tem que passar. Não, para com isso, irmão. O cara é Bíblia pura. O cara conhece a palavra. Quando ele vai pregar para alguém, ele tem autoridade, porque ele fala aquilo que está escrito. E quem não crê no que está escrito, que ranjam-se os dentes. Mas Estevão está cheio da palavra. Então, por favor, pare de receber qualquer comida. Confere, está escrito. Olhe, fulano é lá do YouTube, famosão, falou que eu sou o centro do coração de Jesus. Está na palavra, irmão? Se não está, não recebe não, por favor. Por favor, olhe para a palavra. A palavra tem a verdade que sustenta as nossas vidas, meus irmãos. Olhe para a palavra. Deus quer usar você por intermédio da palavra. Eu sei que você admira muitos pregadores, cantores, homens de Deus. Não tem problema nenhum em admirar. Ao longo das eras, Deus tem usado muitos homens. Usou os apóstolos, a fundação da igreja a partir de Pentecostes. Usou os pais da igreja. Usou os reformadores. Usou grandes evangelistas, como Jim Swaggart, como Billy Graham. Usou grandes pregadores, como tem usado na atualidade, Malafaia, Luciano Subirá, Hernandes Dias Lopes, Del Hayashi, Thalita Pereira, Ana Paula Valadão, Pastor Márcio Valadão, Helena Tanuri. Quem é que se admira? Glória a Deus pela vida dessas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer algo. Deus quer usar você, irmão. Deus quer usar a sua vida. Não tem problema admirar. Não tem problema honrar a unção. O problema é em não desejar ser usado. Deus quer te usar, meu irmão. Você tem que ganhar alguém para o Senhor, amado.
Você tem que ser um instrumento de Jesus para curar, para salvar, para libertar. Deus quer te usar, irmão. Tem alguém que quer ser usado pelo Senhor? Coloca de pé, por favor, em nome de Jesus.